Olá pessoal, que a paz de Cristo esteja com vocês. Esse é o canal História Bíblica em Áudio. Aqui você encontra as melhores e mais faladas história da Bíblia. Vamos lá. História de Elias. Sabe a história desse profeta? Você já ouviu falar do profeta? Sua importância na Bíblia e para o povo de Israel? Se você quer saber mais sobre esse profeta, está no lugar certo. Ele é o pioneiro de um movimento ministerial que marcou toda a história do povo de Deus. Elias é mais que um profeta na Bíblia. Conhecer a história de Elias é entender todo o conceito do ministério profético que teve como resultado uma nova visão sobre a relação com Deus. O profeta Elias foi um dos homens mais conhecidos da Bíblia, citado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. A história de Elias possui um papel muito ativo na narrativa bíblica. Ele profetizou em Israel durante o reinado do rei Acabe. A história de Elias é contada no livro de 1ª e 2ª Reis. Ele nasceu em Tisbé, Gileade. Seu ministério profético não foi muito longo, mas ele marcou a história de Israel por ser o primeiro profeta que não tinha seu ministério baseado somente em oráculos ou visões. Seu ministério foi um conjunto de revelações divinas e duras críticas sociais, direcionadas principalmente à monarquia. O ministério do profeta Elias foi cheio de altos e baixos. Se você ler 1ª Reis a partir do capítulo 17, vai se deparar com um profeta que não era bem-vindo nos palácios. Elias era um profeta que se aceitou a dura tarefa de profetizar contra o rei de Israel. Ele denunciou principalmente a idolatria a Baal. Acabe era o rei de Israel. Como era de costume, ele se casou com Jezabel, filha do rei dos Sidonios. Após esse casamento, o reinado de Israel foi marcado por um crescimento dos cultos a Baal e uma perseguição aos profetas que se opusessem contra o rei e sua esposa. Além da idolatria, a nação ainda vivia período de grande fome e escassez. A desobediência do rei Acabe trouxe grandes problemas a Israel, como uma seca de 3 anos que foi anunciada pelo profeta Elias. Somando a esses fatos, o rei não respeitava nem as leis divinas, praticando todo tipo de injustiça, inclusive matando cidadãos para poder ficar com suas propriedades. 1 Reis 21. O ministério profético de Elias teve início com o anúncio e cumprimento imediato de uma seca que durou 3 anos. Essa crise hídrica foi estabelecida por Deus como punição pela idolatria do povo. Após esse fato, Elias vive várias experiências extraordinárias. Um dos acontecimentos bem inusitados na vida do profeta foi quando ele foi alimentado por corvos que lhe traziam pão e carne. Um evento que tem grande destaque no ministério profético foi o de seu contato com a viúva de Serepta, 1 Reis 17 do 8 ao 24. Ele pediu alimento à viúva, que alegou ter apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite para se alimentar e dar de comer a seu filho. Depois de ouvir um desafio lançado pelo profeta e acatar, essa mulher viveu o milagre da multiplicação. Durante muito tempo ela conseguiu alimentar a si, seu filho e o profeta com a farinha e o azeite que não acabavam. Outro fato na vida de Elias, importantíssimo em seu ministério, foi o quando ele desafiou os profetas de Baal. Elias propôs que os profetas fizessem um altar e clamassem ao seu Deus. Ele também faria um altar e clamaria ao Deus de Israel, aquele que respondesse com fogo era o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal foram envergonhados, enquanto o altar que o profeta Elias fez foi consumido por um fogo que veio do céu. 1 Reis 18. Depois desses eventos, Elias anunciou o retorno da chuva em Israel e isso aconteceu no mesmo momento. 1 Reis 18 do 41 ao 46. Devido às suas críticas ao rei e por ter matado os profetas de Baal, Elias sofreu forte perseguição de Jezabel e do rei Acabe. Porém, apesar do medo e da perseguição, o profeta continuou seu ministério marcado pela presença de Deus e muitos milagres. 1 Reis 18 do 1 ao 18. O profeta Elias foi o mentor e mestre do profeta Eliseu. Elias encontrou Eliseu arando o campo. O profeta jogou sua capa sobre o jovem Eliseu. Com isso, Eliseu largou os bois e começou a seguir o servo do Senhor. A partir daquele momento, Eliseu tornou-se o ajudante de Elias e posteriormente o seu sucessor. Se um dia perguntarem a você quem foi arrebatado numa carruagem de fogo, não tenha dúvidas, a resposta com certeza é Elias. Sim, o profeta Elias é um dos 2 personagens da Bíblia que não experimentaram a morte, o outro foi Enoque. O final da história de Elias foi marcado com um evento extraordinário, como em toda a sua vida profética. Elias e Eliseu se dirigiram a Gilgal. Elias já havia sido avisado por Deus que seria levado. No meio do caminho eles se depararam com o rio Jordão.
Elias dobrou sua capa, bateu com ela nas águas e o rio se partiu em duas partes. Assim Elias e Eliseu atravessaram com pés enxutos. Na outra margem do rio, Elias perguntou a Eliseu o que poderia fazer por ele antes de partir. Eliseu pediu a Elias para ser seu sucessor e ter unção dobrada, em comparação ao seu mentor. Após Elias confirmar o pedido de seu pupilo, uma carruagem de fogo passou entre os dois e levou o profeta Elias para o céu em um redemoinho. Essa foi a história desse peculiar profeta de Israel. O profeta Elias teve uma vida marcada pela forte presença de Deus, por milagres, sinais e prodígios. Seus feitos foram tão importantes que o povo judeu espera ansiosamente o tempo que esse profeta voltará para anunciar a mensagem de Deus. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Que Deus esteja com vocês.